Muito bom dia, pessoal. Agora são 5h10 da manhã e esse é mais ou menos o horário que a gente começa o dia acordando e primeiramente fazendo a nossa rotina de vácuo, porque é a última semana antes do Arnold, então é algo que a gente já vem treinando há bastante tempo, a gente já está acostumado para chegar lá na hora e apresentar o melhor condicionamento, a melhor pose. Então, vamos lá. A gente já vem de uma competição que aconteceu no último final de semana, então já entrou um pouquinho de água de volta, a gente está um pouquinho derretido, mas a pele e o peso está segurando bem. Já pensando no Arnold, daqui 7 dias exatamente já a pesagem. Bom dia! Tudo bem? Oi, pai. Deus abençoe, filho. Tudo bem? Tudo certo? Tudo bom? Tudo bom? Tá, vamos chegar? Obrigado. Bonitinho pros pais antes do que a gente. Oi, Bianca. Oi, tudo bem? Tudo bem? Saudade. Certo. Então, esse início do Jean no mundo da educação física, no fisiculturismo, se deu início uns 5, 6 anos atrás. E é uma coisa que a gente não tinha muito em mente, a gente não tem muita convivência com esse ramo na nossa família e que devagarinho o Jean foi nos apresentando e trazendo pro convívio da gente e a gente foi passando a entender um pouco melhor. O que teve um pouco de dificuldade no início foi a questão da alimentação, que ela é bastante regrada, dietas que mudam, né, o cardápio, numa semana é uma coisa, na outra semana já pode ser outra coisa. Foi um pouco difícil. Na época eu morava com vocês ainda, Isso, né? ele morava aqui Então com a tinha gente. que adaptar ao que tinha em casa. E às vezes a mãe corria no mercado comprar mais alguma coisa e assim foi indo. O que acontece então é que a gente admira ele pela disciplina que ele tem com os treinos, com a alimentação, como ele cuida dos mínimos detalhes para que tudo dê certo e ele consiga atingir os objetivos que ele tem em mente. No início é sempre algo complicado, né? Porque é algo novo, é algo que eles não estavam acostumados, não é da época deles. Então, eu no lugar deles também ficaria assim, mas ao longo do tempo eu sempre tentei deixar eles o mais a par da situação possível, sempre tentar mostrar como que funciona para eles e aos pouquinhos eles foram começando a entender melhor, foram vendo que as coisas começaram a engrenar, que as coisas começaram a dar certo. Então, todo o suporte que eu sempre precisei, assim, eles também sempre deram. Então, eu tenho que agradecer muito a Deus pela família que eu tenho. Sou muito grato por ter eles na minha vida e é isso. No início, para nós, assim, a gente, claro, como a gente também não tinha o conhecimento, tal, na nossa época não tinha esse tipo de esporte, então a gente ficou assim, um pouco preocupado, tal, mas com o tempo ele foi mostrando para nós que era o que ele queria, era o sonho dele. Ele é um filho muito dedicado, sempre procura fazer o máximo para dar certo tudo o que ele quer. Então ele é uma pessoa muito dedicada na alimentação, nos treinos, naquilo que ele quer, e ele sempre procurou deixar claro que era o que ele gostava e o que ele queria. Então, com o tempo a gente foi inteirando melhor, ele mostrando para nós, e hoje a gente dá todo o suporte para ele, depois que a gente entendeu melhor a parte da educação física. Mas assim, ele é um piá de ouro, ele é muito dedicado.
sempre procura fazer o melhor para conseguir o objetivo dele. E hoje, graças a Deus, ele tá conquistando aquilo que ele correu atrás lá no começo. E ele merece todos os parabéns. Obrigado. Bom, a trajetória do Jean, como a irmã mais nova, eu sempre estive do lado dele, acompanhando, vendo ele treinando lá no início, começando com a calistenia. E eu sempre achei muito legal e muito interessante como que ele conseguia adaptar isso no dia a dia dele. Ele sempre foi muito esforçado, ele sempre foi muito dedicado e tudo que ele tá conquistando agora é devido ao esforço dele. Ele tem todos os alunos dele que gostam muito dele, ele me ajuda nos meus treinos também. Tá botando cheio. E eu sou muito grata pelo irmão que eu tenho, e eu sei que tudo que ele tá conquistando agora é fruto da sua própria dedicação. E aí, Gia, Agora. você não vai comer nada que tem aqui nessa mesa, cara? Ah, não, né? Só um cafezinho. Tá louco. Justo. Eu sou o Jean, tenho 24 anos, sou de Pato Branco, no Paraná. Eu sou profissional de educação física, trabalho como personal trainer, tenho consultoria online e estou cursando nutrição. E atualmente também sou atleta, Classic Physique, mas eu dobro também na bodybuilder. Então a gente vem competindo já desde 2022, foi a minha primeira competição. Eu competi pela primeira vez com 21 anos. Já emendei alguns campeonatos, conquistamos alguns títulos e estamos aí trabalhando para melhorar a cada preparação. Como dá para ver, eu tô morenão ainda, de tinta. Esse último final de semana a gente competiu lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, para pegar a vaga pro Arnold, que vai acontecer exatamente daqui uma semana. Então a gente vai lá dar as caras, vamos ver como que a gente se sai. E o objetivo é apresentar um físico que a gente nunca apresentou antes. Gia, fala pra mim, irmão, qual que é as tuas expectativas aí pra esse projeto aí que você teve essa grande oportunidade aí da Max? Como é que tá aí o coração aí pra conhecer os grandes atletas aí, o pessoal que a gente sempre acompanhou aí no YouTube, mano? Cara, tá a mil, né? Ansiedade lá em cima. E essa oportunidade de poder estar participando desse projeto da Max, isso sempre foi um sonho. Desde antes até de eu começar a competir, eu já acompanhava o meio. Eu lembro que na época eu fazia calistenia, fazia minha própria dieta, estava conseguindo mudar meu físico já bastante. E é uma história engraçada, porque, se eu não me engano, foi em 2018, mais ou menos, que a Max Titanium fez o projeto da Base Max. E eu, na época, que nem eu falei, nem competia, só fazia calistenia, mas eu me inscrevi. E eu tava querendo participar, tava postando, tava marcando, mas claro que eu não fui chamado, né? Porque na época tinha recém começado a alinhar bem os treinos de musculação. E pra você ver, agora, uns anos depois, fui chamado agora, anos depois, pro Elite Team da Max. E é um sonho se realizando de algo que a gente já vem construindo lá de trás. Por que você escolheu o Zancanelli, cara? Qual que foi a ideia de realmente, dentre todos os atletas ali, você de fato escolher esse pra ser o seu padrinho, né, de certa forma? Cara, o Zanca
eu acho que é o atleta ou um dos atletas que eu acompanho há mais tempo. Vi toda a trajetória dele, sendo o primeiro brasileiro a se qualificar para o Mr. Olímpia. Sempre admirei o trabalho dele, sempre admirei o jeito que ele demonstra essa parte de atleta, e não só como atleta, mas a conduta dele como pessoa. Ele é um cara admirável, já tive a oportunidade de conversar com ele, então ele é uma pessoa que eu me identifico muito, tanto nessa parte de atleta, com toda a parte de dedicação, trabalho duro, persistência, quanto essa parte de pessoa, porque ele é um cara com coração enorme, então eu escolhi o Zanca. Então, rapaziada, como vocês sabem, eu competi esse último final de semana lá no Muscle Contest BH Challenge, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e esse aqui foi o resultado que a gente trouxe para casa. E na verdade foi uma história bem engraçada, bem conturbada. O que aconteceu? O planejado era a gente competir nesse final de semana de agora, que eu vou estar indo para São Paulo, lá em Ponta Grossa, aqui no Paraná, que é aqui pertinho de casa, né? Aí eu ia pegar a vaga no Arnold nesse campeonato e uma semana depois competir lá em São Paulo no Arnold. Só que a gente teve que mudar todo o planejamento de última hora, porque fui chamado pela Max Titânio, graças a Deus, mas também foi um susto, porque eu pensei, eu não vou conseguir pegar a vaga pro Arnold, porque o campeonato vai ser no mesmo final de semana que eu vou estar fazendo a gravação lá em São Paulo com a Max Titânio. Então foi um susto, eu fiquei sem saber o que fazer. Aí conversei com o meu treinador, com o meu nutricionista, e achamos uma solução. Tinha esse campeonato lá em Minas Gerais, graças a Deus tinha esse campeonato, só que era uma semana antes do de Ponta Grossa, ou seja, de última hora eu tive que adiantar uma semana a preparação para poder pegar a vaga e subir 2 semanas depois no Arnold. Então foi tudo de última hora, foi tudo corrido, comprar passagem em Airbnb, nunca tinha ido para Minas Gerais, mas o resultado tá aí, acho que deu boa. Levamos top 1 na categoria Bodybuilder até 80 quilos, top 1 na categoria Classic Physique A, e acabamos trazendo o overall da Classic Physique para casa também. Foi o meu primeiro overall, então é uma sensação única, é um sentimento muito bom e não tem nem palavra para descrever a felicidade que eu tô de tudo ter acontecido dessa maneira conturbada, mas ao mesmo tempo tudo se alinhou para que desse certo. Agora é treino. Já tá dando uma coceira, mano. Tem mais quantos treinos, Jean, até o próximo campeonato? Cara, a gente vai ver. Essa última semana varia muito, depende do físico. Eu já não tô nem fazendo cardio, já fazem uns 10 dias. Porque não tá precisando, o físico tá respondendo bem, o peso tá se mantendo baixo. E o treino, a princípio eu vou descansar só na segunda. Aí terça e quarta a gente vai avaliar. Mas até lá, treino direto. Como é que você tá se sentindo, mano, em relação ao físico, disposição? A disposição tá a 1000, né? Depois de levar um overall que você nem esperava e tá acontecendo tudo isso aí. Fui chamado para Max Titânio, amanhã eu tô indo para São Paulo. Não dá nem espaço para você ficar distraído ou brecha para errar. Então o ânimo tá lá em cima, a ansiedade tá a 1000. O físico nunca esteve tão bom e é isso, estamos chegando pro Arnold.
casa. Agora eu vou preparar a minha refeição da tarde, que é uma panqueca de aveia, que seria uma banana, 30 gramas de aveia e 40 gramas de whey. Depois a gente vai deixar cozinhando as outras refeições para o resto do dia e para amanhã também, que é o grande dia da viagem. Bora! 30 de aveia, 40 de whey. Eu estou usando esse aqui de pistache com chocolate branco, da Max Titanium, obviamente. E, cara, sabor espetacular, louco de bom, vocês têm que provar, sério. A panqueca fica verdinha, pistache, né? Não tem como. Cozinhando as minhas comidas sem sal, né? Porque hoje já começa o protocolo da finalização pro Arnold. Então hoje são 6 litros de água e 6 gramas de sal no dia. Eu já deixo tudo separado aqui. Inclusive essa é a quantidade de sal que falta no dia. Tem mais 2 refeições salgadas, então 1 grama de sal para cada refeição. E é isso, vamos fazer uns legumes agora. Agora, nossa fonte de proteína. Nos últimos 30 dias de preparação, eu gosto bastante de usar a tilápia, porque é o corte de carne, se não é o mais magro, é um dos mais magros que tem, né? Ou seja, uma fonte de proteína com pouquíssima gordura. Então, nessa reta final de preparação, essas coisinhas acabam fazendo a diferença. Então, eu gosto bastante de usar a tilápia nessa reta final. Já vamos adiantando, deixar a mala pronta, né, para amanhã. Roupa pra caramba. Depois a gente pega as camisetas, regatas, deixar tudo bem prontinho para amanhã pegar o voo. Aqui eu também já deixei separado a parte da dieta, né, que a gente vai usar ali na finalização, no Carb Up. Algumas coisinhas que é bem comum a gente acabar usando também. Tô levando, ó, Fubaia detergente para fazer esfoliação da pele, porque a gente vai lá para São Paulo, né? E já vamos ficar lá para competir no Arnold, que é uma semana depois. Então, o que eu puder levar para adiantar esse processo, eu já gosto de deixar tudo bem organizado. Jean, me diz uma coisa, não dá uma tentação de ficar olhando esse Doritos, Diamante Negro, essas guloseimas aí, irmão, em cima da mesa, dá uma vontade de comer antes da hora, não, mano? Cara, não, porque a gente tá tão focado no nosso objetivo e com tudo que vem acontecido, cada conquista, cada vitória, a gente não desvia o foco por nada. Então, independente do que tiver, inclusive lá no trabalho direto, o pessoal comendo besteira, e não dá pra deixar se abalar. É uma escolha que a gente faz e a mente controla, né? Então, se você tiver mentalidade, você consegue moldar o ambiente. Irmão, em questão de você temperar a tua comida, você pode jogar alguma coisa aqui que seja 0 sódio? Cara, como que é isso aí, irmão? Até dá. De vez em quando eu acabo jogando tipo um orégano, alguma coisinha mais natural, mas nessa última semana de finalização é bom evitar tudo que possa dar alguma alteraçãozinha ali, algo que pode ser que impacte no físico. Então eu gosto de fazer tudo sem tempero e
botar só a quantidade de sal diária na refeição. E essa salinha aqui é o lugar onde eu faço como se fosse meu escritório, onde eu monto as minhas consultorias, acabo gravando alguns vídeos para postar, e é aqui que eu acabo ficando boa parte do dia também trabalhando. Cara, eu tava montando um treino aqui de consultoria e minha avó me mandou um áudio, eu só comecei a ouvir, mas, cara, já fiquei muito emocionado. Olha isso, do nada. Boa tarde, meu amor. Deus te abençoe e a Virgem Maria te proteja. Que os anjos de Deus, os anjos de Maria te cerquem com muitas graças, muitas bênçãos. Muitas graças, que com certeza a vovó conseguiu uma graça de joelho dobrado, rezando o terço, pedindo Nossa Senhora, que tu conseguisse o teu campeonato, que nem tu queria, como tu já venceu. E em nome de Jesus tu vai vencer o outro. A vovó hoje está muito feliz também por você que conseguiu, que eu conto que foi uma graça. Sábado de tarde a vovó tinha missa e adoração, a missa e o terço da Legião de Maria na paróquia. O tempo todo a vovó colocando você lá para Jesus e Nossa Senhora. Que tu conseguisse ter os teus objetivos e tu conseguiu, né, meu amor? Só agradecer, graça alcançada. E hoje a vovó está bem feliz também, porque a tia Lívia a vovó estava pedindo 3 graças ali de joelho, implorando para você, e estou pedindo agora para esse final de semana também. Tenho certeza que a vovó está dobrando o joelho. E para a tia Lívia, eu estava pedindo também já faz dias, ela estava vendo para largar aquelas aulas aqui no Meirinho, ali no outro lado ali, que não estava mais aguentando. Pegar só aqui no Prenem, ela conseguiu. Hoje deu certo, ela já começou no Prenem. E também para o teu padrinho Vonei. Então, faz um pensamento positivo. Reza o Pai Nosso, a Maria, para o teu padrinho Vornei e Carlos Matei. Da empresa deles, que hoje vão testar agora à tarde. Primeira máquina, que dê certo em nome de Jesus Cristo, né, meu amor? Eu vou estar muito feliz de tantas graças alcançadas, né? E vamos conseguir muito mais. Que Deus te abençoe, te dê uma boa viagem, que tu vai para São Paulo de novo, não sei que dia, que hora, mas desconfio que logo vai, né? Beijo, te amo muito. Não tem nem o que falar. A gente se emociona com um negócio desses, cara. Amém, né? Vai dar tudo certo. Não sei nem, tem nem o que falar, cara. É muita coisa que Deus tem feito na minha vida. Eu só tenho a agradecer. Agradecer a Ele, agradecer a ela, a todo mundo que de alguma maneira traz uma energia positiva e tá me apoiando, cara. É muito louco. Escada dianteira, boa viagem. Obrigado. Vou ligar só, rapaziada. Bora. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro vídeo aqui do canal. Comenta aí o que vocês acharam. Deem sugestões de vídeos. E conto com vocês nos próximos vídeos. Agora, vamos terminar fazendo umas posezinhas, né, pai? Encerrar da melhor maneira. Que a gente sabe fazer do melhor.